gente, vim fazer aqui mais um vídeo, tá acabando, de Guerra Civil Espanhola, que é mais um cenário muito importante na Europa após a Primeira Guerra Mundial, que tá falando muito sobre a ascensão de regimes nazifascistas. Na guerra vai ter o franquismo, né? Mas também sobre a guerra em si, porque ela é muito importante, porque não é só, o regime que ela colocou lá foi o franquismo e ele tinha tendências fascistas e isso é horrível. Não, mas além disso, a guerra ela pode ser considerada um preâmbulo da Segunda Guerra Mundial, então a gente vai entender muito bem como que isso funciona. Mesmo contexto dos outros, pós-Primeira Guerra Mundial, em 23 foi instaurado na Espanha uma monarquia ditatorial de Rivera, que é a ditadura falangista de Rivera. Então, o partido falangista, né, que é a Falange Espanhola da Junta de Ofensiva Nacional Sindicalista, estava no poder como uma monarquia ditatorial. Em 30, ele vai renunciar e aí a monarquia vai decair. E aí, em 31, vão proclamar, então, a república. Que rolê todo é esse? Não precisa saber com detalhes. Vamos só entender mais ou menos o que está acontecendo. Se ele proclama a república, vai começar um governo esquerdista. Então, a gente saiu de uma monarquia que tinha enfrentado a guerra, já era uma monarquia com muita história, que estava caindo. Depois veio uma monarquia ditatorial, e aí ela renunciou e entrou um regime de esquerda. E a gente sabe que nessa época, pós-Primeira Guerra Mundial, com a Revolução Russa acontecendo lá na Rússia, já que tinha acontecido no caso, o maior medo do mundo era dos comunistas. Inclusive, a gente viu no vídeo passado que eles deixavam todo mundo, tipo assim, que eles deixavam a Alemanha conquistar mais lugares. Eles olharam pra Hitler, o louco do Hitler, e falou, conquista mais lugares, de tanto medo que eles tinham do socialismo. Então, quando começou a ter um governo de esquerda, e esse governo de esquerda, ele vai propor a comunização dos meios de produção e a reforma agrária, esse povo, nossa, eles ficaram com muito medo. Eles falaram, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Então, o general Sanjurjo, ele vai pronunciar, tipo assim, é um pronunciamento, é um manifesto de desobediência ao governo. Então ele vai chegar lá no palco, pegar o microfone e vai falar, eu, general, digo a todos que desobedeçam esse governo, porque ele é nazista é atual, que ele é cubista, comunista, petista, entendeu? É isso, cubista nossa, foi nada a ver isso que eu falei. Enfim, teve esse pronunciamento de desobediência ao governo que esse general falou. E aí, em 36 mesmo, ele já vai morrer. Mas com esse manifesto que ele fez, a galera falou, tipo, se ele falou, tá falado. Porque por isso que a gente tem que ter noção com as coisas que a gente fala, entendeu? Na televisão. Por isso que a gente não pode confiar cegamente nos políticos, porque eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Enfim, líderes carismáticos atraem pessoas, mesmo com discursos meio nada a ver. Inclusive, foi isso que aconteceu. Aí ele morreu, mas o general Francisco Franco vai liderar um golpe estimulado por esse discurso mesmo. E aí vai começar essa guerra. Entendeu? 36 eles fazem o Franco, né, com o franquismo, né, representando a Falange. Enfim, vai tentar dar um golpe. Só que aí vai ter uma guerra. E essa guerra vai ser muito sangrenta, muito, muito ruim mesmo, assim, péssima. Deixa eu te mostrar os lados da guerra. E por que ela é o preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. De um lado, os progressistas e liberais, que é aquela pessoa que estava perdendo o poder. Então, eram os líderes regionais, os anarquistas, os socialistas e os republicanos. Essa aí é as ideologias dele. O status social dessa galera é a Frente Popular. Agora eles tinham apoio internacional. Eles tinham apoio da União Soviética, mas a União Soviética ela mandou mais, vendeu arma, ela não participou tanto. Ele tinha apoio das Brigadas Internacionais. Brigadas Internacionais é soldados voluntários de outros países representando o comunismo, o socialismo pela causa mesmo, não representando nenhum país. Então, lembra que eu falei que é aquele negócio do proletariado, de todo mundo univos, e aí a gente não é, russo, a gente é irmão proletário de vocês, a gente vai te ajudar a vencer essa guerra. Então, uma galera do mundo que ficou emocionada com essa situação de meus irmãos estão tentando fazer uma revolução, vamos lá ajudar. É isso, essas brigadas internacionais. Do outro lado da guerra, a gente tinha os falangistas, os carlistas, que eram o que queriam uma monarquia muito forte, as modas do Carlos há muito tempo atrás, e monarquistas mesmo, essa é a ideologia. O extrato social são os militares e a Igreja Católica. E o apoio internacional, aí entra a Alemanha nazista e Itália fascista. Então, já entendemos, né? Primeiro que é extrema-direita contra esquerda, ou democracia, ou população.
tanto que é a Frente Popular. E o apoio internacional é, tipo, de um lado a União Soviética e do outro lado a Alemanha e Itália, nazista e fascista. E já entendemos como que é uma, tipo assim, é um ensaio da guerra, a gente tá treinando. Inclusive, essa palavra ensaio da guerra é muito, tipo assim, faz muito sentido. Porque, por exemplo, Hitler e Mussolini, eles testaram armas lá. Eles bombardearam Guernica, por exemplo, porque Hitler estava testando sua força aérea para ver se ia funcionar. Então, enfim, teve a bombardeio Guernica foi em 37. Ela foi muito importante porque teve, assim, uma violência contra símbolos e contra povo muito, muito alta. Se a gente lembrar essa violência contra símbolo, dá pra lembrar, tipo, do futurismo, sabe? Que eles falavam, tipo, vamos destruir as bibliotecas e essas coisas e vamos gostar da guerra. É muito isso. E aí a gente tem uma violência contra símbolo e contra povo, de colocar, tipo assim, a população civil morrendo muito fortemente, assim, horrível, de colocar todo mundo dentro de uma cidade e deixar a cidade trancada pra todo mundo morrer de fome e se render. A gente teve características da guerra, então, além dessa violência civil e contra símbolos muito, muito forte, a característica dos 7 militares de Mussolini e Hitler e do preâmbulo da Segunda Guerra Mundial. Ela vai acabar em 39, quem vai ganhar são os conservadores ou os nacionalistas, e aí com isso vai começar a ditadura franquista, que é do Franco, né? E que é uma ditadura com tendências fascistas. Enfim, a guerra foi de 36 a 39, o franquismo vai de 36 a 78. E aí, com isso, ele vai ser um Estado corporativista, tradicionalista e romantista, nacionalista, anticomunista e catolicista. Que eu não vou explicar muito cada um desses termos, porque eu já expliquei em toda aquela questão do nazifascismo. Então é só pra saber a guerra mesmo, as importâncias. Acho que é isso. Tchau, gente.